Olá, turma. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o sistema cartesiano de coordenadas. Ele é chamado de cartesiano porque ele foi criado por um filósofo francês lá pelo ano de 1600 e pouco, por aí. O nome dele era René Descartes e então batizaram de cartesiano esse sistema. E é de coordenadas porque ele trabalha com duas retas coordenadas, tá vendo? Uma cruzando a outra. Essa reta vertical aqui, que eu estou chamando de Y, né? Estou dando a letra Y, e a reta horizontal, que eu estou chamando de X. A reta horizontal cresce da esquerda para a direita, no sentido aqui da flechinha, e a reta vertical cresce de baixo para cima, no sentido da flecha também. Essa reta aqui é chamada também de ordenada. E essa aqui de baixo é chamada de abscissa. Ok? Bom, para que ele inventou isso? Para que ele precisava de um sistema como esse? 1600 era a época que estava havendo o começo do Renascimento na Europa, com estudo de geometria, de álgebra, etc. E ele sentia a falta de uma forma matemática de definir a localização de um ponto num plano. Um plano é essa folha aqui, a superfície de uma mesa, um piso de uma casa, etc. Né? Matematicamente, não havia como ele definir, por exemplo, a posição desse ponto aqui. Ó. Então ele criou esse sistema porque com ele era só eu identificar em que altura da reta X esse ponto estava e em que altura da ordenada da reta Y estava, e eu definiria a posição exata dele na matemática. Né? Para isso eu precisaria então de dois números. Para identificar a posição desse ponto, eu precisaria de dois números. O primeiro número é sempre a posição dele em relação à reta X, que nesse caso aqui, olha, é 3, estão vendo? Olha, esse ponto está na altura 3 da reta X, que é a abscissa. Então, 3. E vírgula, para botar outro número, que é a posição, é a altura do ponto em relação à reta Y, que é a ordenada, tá certo? Que nesse caso aqui, vejam, é 2, ó. Pronto, com esses dois números trabalhando em conjunto, ele sabia dizer exatamente a posição desse ponto em qualquer lugar, mais para cima, mais para lá, muitos quilômetros para cima, o plano pode ter o tamanho dessa página aqui, o tamanho do piso de uma casa, não importa, né? Bastava que ele traçasse essas duas retas coordenadas e qualquer ponto podia ter a sua localização definida. Vamos ver um exemplo aqui, mais um exemplo. Olha, do lado de cá, olha, se eu pego, por exemplo, este ponto aqui, ó, e eu quero dizer matematicamente a localização dele, o processo é o mesmo. Eu vejo a posição dele em relação à reta X. É menos 4, estão vendo aqui? Então vamos lá. Primeira informação, menos 4. O X vem sempre antes, tá? Esse é o padrão. Depois, vírgula, a posição dele em relação à reta Y, que nesse caso aqui, ó, é 3, estão vendo? Então a posição desse ponto no sistema de coordenadas é menos 4,3, tá certo? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto P aqui embaixo, a posição dele é, primeiro, em relação à reta X, ele está, olha, menos 2. Menos aqui, ó. E em relação à reta Y está em menos 3. Nesse caso, vejam, tanto o X quanto o Y são negativos. Né? É uma característica desse pedaço aqui do gráfico. Mais um quarto exemplo, olha, peguem, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto P aqui, ó, ele está em relação à reta X, que é a abscissa, na posição 4, ó, positivo, tá certo? Vírgula. Em relação à reta Y, que é a ordenada, ele está na altura menos 2, olha. Então a posição dele é menos 2. Um padrão que se adotou também foi chamar de cada um desses pedaços aqui, ó, de quadrante. Então esse aqui é o quadrante 1, todo esse pedaço para cá, ó, subindo aqui para cima, né? Esse pedaço para cá é o quadrante 2.
Esse pedaço aqui é o quadrante 3, tá vendo? A parte de baixo aqui, esse canto. E esse outro canto aqui de baixo é o quadrante 4. Então veja, olha, no quadrante 1, tanto o x quanto o y são positivos, perceberam? Aqui é positivo, aqui é positivo. No quadrante 2, o x é negativo, olha, porque ele está do lado de cá da reta. 0 aqui, ó, negativo, né? Então, o x é negativo, mas o y continua sendo positivo, porque ele está do lado aqui de cima. Agora, é interessante, quando eu passo aqui para baixo, olha o que acontece. Eu estou na parte negativa da reta x e na parte negativa da y, né? Então, ambos os números que definem a posição do meu ponto são negativos, olha, menos 2 e menos 3. E por último, aqui no último quadrante, que é o quadrante 4, a posição do número é 4 positiva para o x, está vendo? Porque ele está do lado de cá do x, olha, 4, né? E para o y, o valor é negativo, porque ele está do lado de cá. Então, quando vocês olharem os dois números que definem a posição de um ponto, só ver o sinal dos números já indica para vocês em que quadrante ele está. Positivos, quadrante 1. O x negativo e o y positivo, quadrante 2. Os dois negativos no quadrante 3. O x positivo e o y negativo, quadrante 4. Isso aqui com o tempo vocês vão guardar e essa imagem aqui vocês vão gravar e vai ficar muito fácil. Então esse é o esquema montado, criado por Descartes e que vem sendo usado desde então para definir retas, pontos, planos e na álgebra e em todas as operações matemáticas que envolvem esse tipo de questão. Deem mais uma olhadinha que vocês vão entender melhor. Por hoje é só isso, turma. Até a próxima.